O milionário barbeiro congela ao ver o mendigo negro, que pediu água e revela um segredo. Era um dia quente quando Jorge, o barbeiro milionário, decidiu almoçar em seu luxuoso salão. O lugar era uma verdadeira máquina de glamour. Lustres de cristal brilhantes, cadeiras de couro italiano e as paredes adornadas com fotos de celebridades que já haviam cruzado sua cadeira. O cheiro de produtos importados permeava o ar. Uma mistura de pomadas e colônias caras que faziam qualquer um se sentir especial. Mas, por trás daquela fachada impecável, Jorge escondia suas inseguranças. Ele tinha uma vida de excessos, comprando carros de luxo e roupas caras na esperança de aliviar a pressão que sentia. Enquanto se preparava para saborear uma refeição requintada, algo na calçada chamou sua atenção. Um mendigo negro, com a barba desgrenhada e olhos profundamente marcados pelo tempo, estendia a mão. Jorge hesitou. O mendigo, Elias, tinha um olhar que parecia carregar histórias de dor e luta. Ele... Não. Por que você está aqui? Perguntou, tentando se manter firme apesar do nó na garganta. Elias olhou nos olhos de Jorge, desvendando seu exterior opulento. Porque você não é tão diferente de mim, meu amigo. A água é só uma desculpa. Jorge ficou perplexo. As palavras do mendigo tinham um peso que ele não esperava. Começou uma conversa que misturava risos nervosos e olhares sombrios. Jorge falava de sua glória, das empresas que dirigia, das vidas que mudava com um corte de cabelo perfeito. Elias interrompeu. Sua voz grave e doce cortou o ar. Sua ascensão se baseou em um truque. E eu sei disso. Um frio percorreu a espinha de Jorge. O que ele queria dizer? Como alguém sem teto poderia conhecer seu passado? A pressão aumentava, e o brilho de sucesso que rodeava Jorge parecia desvanecer. Elias revelava detalhes obscuros, e cada palavra era como uma faca que cortava o tecido da imagem que ele havia construído. Naquele momento, as barreiras entre o sucesso e a miséria se tornaram tênues. Enquanto Jorge tentava processar a conversa, um pensamento perturbador surgiu. O mendigo que havia visto como um inconveniente poderia ser a chave para entender quem realmente era. O tempo estava correndo, e um rival em seus negócios se aproximava, pronto para capitalizar qualquer fraqueza que Jorge demonstrasse. A água pedida por Elias não era apenas um copo para saciar a sede. Era um símbolo do que realmente importava na vida. Jorge estava preso entre seu passado e um futuro incerto. A verdade estava diante dele, mas teria coragem de enfrentá-la? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um uau. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Jorge tentava digerir as palavras de Elias, um murmúrio crescente se espalhou pelo salão. Olhos curiosos seguiam a troca entre os dois, mas a atmosfera estava prestes a ser quebrada de um jeito que ninguém esperava. Elias continuava a falar, sua voz grave intensificando a tensão. Você acredita que todo esse brilho é real? Eu conheço sua história, Jorge, e não é tão glamurosa assim. O que era isso? Jorge sentiu seu peito apertar, a respiração falhar. O mendigo, que até momentos atrás parecia só um homem à margem, agora se erguia como um juiz. Você não é o único que carrega segredos. Eu também. A frase pairou no ar, carregada de uma revelação iminente.
Antes que Jorge pudesse perguntar, as portas do salão se abriram com um estrondo. A entrada de um grupo de homens bem vestidos fez o clima mudar instantaneamente. Um deles, um homem alto com um sorriso sarcástico, caminhou direto em direção a Jorge. Ah, que boa surpresa! Comendo no chão do seu palácio. Era Ricardo, um rival antigo, famoso por derrubar quem estivesse em seu caminho. Que quer, Ricardo? Agora não é hora para suas provocações, Jorge respondeu, tentando manter a compostura. Ricardo olhou para Elias. Ah, esse aí? Conheço bem. É o selvagem que vive nas calçadas. Que tal fazer um fundo para ele? 1 milhão não faria mal, não é? Ele riu e o salão inteiro ecoou com a risada ao redor. Mas antes que Jorge pudesse responder, Elias ergueu a mão, interrompendo. Cuidado, Jorge. Você não sabe o que está fazendo. O mendigo parecia determinado, como se tivesse a chave de um mistério profundo. O sorriso de Ricardo desapareceu num instante. Ele se aproximou, seus olhos fuzilando. O que você sabe, seu lixo? Quem você pensa que é para se meter com ele? Nesse momento, Elias virava-se para Jorge. Algumas verdades estão prestes a vir à tona. O que você escolher agora mudará tudo. Então um barulho ensurdecedor ecoou. Um tiro? Em um segundo, todas as atenções se voltaram para a calçada. Um homem havia caído, atingido, justo onde Elias estava. O mundo de Jorge virou de ponta cabeça. O grito coletivo da multidão se misturou à sirene distante, uma sinfonia de caos. Jorge olhou de volta para Elias. Ele estava pálido, mas com uma expressão que misturava alívio e horror. Eu sabia que isso aconteceria. O passado não pode ser enterrado para sempre, ele murmurou, a voz quase imperceptível. O que você faz agora mudará tudo. A verdade que vou te contar. Ponto. Não serve só para você. Jorge sentiu o chão sumir sob seus pés, enquanto pensava em Elias, no rival, no perigo que agora o cercava. Ele nunca imaginou que sua vida poderia virar tão rapidamente. O que Elias sabia? O que Ricardo realmente queria? Uma neblina de desespero começava a se formar nos olhos de Jorge. O salão que era seu reino agora se tornava uma armadilha. O futuro, naquela fração de segundo, tornava-se um abismo sem fundo. E agora? Qual seria o próximo passo? A água que Elias pediu, o símbolo do que realmente importava, parecia estar longe. Jorge estava em uma encruzilhada. A escolha diante dele poderia ser a última. Jorge estava paralisado. O tiro ecoou por todo o salão, uma explosão de choque que interrompeu a respiração coletiva. Olhos estavam fixos nele. Os murmúrios se tornaram um zumbido ensurdecedor. Ele sentiu o coração acelerar, apertando sua garganta. Elias estava ferido, com a mão pressionando o lugar onde a bala atingiu. Um fio de sangue escorreu pela sua pele envelhecida, enquanto o mendigo olhava fixamente para Jorge, como se estivesse passando uma tocha ardente. Eu sabia que isso aconteceria. Elias sussurrou, sua voz fraca quase se perdendo na confusão. Os rostos ao redor, antes curiosos, agora estavam distorcidos em terror e incredulidade. Ricardo hesitou, esboçando um sorriso sarcástico que logo se dissipou ao ver a cena. O que você fez, Jorge? Ele começou a recuar, mas um olhar de medo agora dominava seu rosto. Eu não sabia que isso iria acontecer, mas Jorge já não conseguia se concentrar nas palavras do rival. Ele se lançou em direção a Elias, o chão frio sob seus pés. O mendigo estava se esforçando para falar. Cada palavra era um esforço. A verdade não é o que você pensa,
disse Elias, enquanto seus olhos se fechavam lentamente. O corpo de Jorge tremeu. O que você sabe? O que você está tentando me dizer? Ele forçou as palavras a saírem, a necessidade de entender, de captar cada fragmento de informação. Mas Elias estava perdendo força. A água é mais do que um copo. É a verdade que você esconde. Elias, então, sorriu fracamente. Aquele sorriso frágil misturado com dor. Você não é o único que tem segredos. E eles estão mais perto do que você imagina. A voz dele se apagava, quase um sussurro. Jorge sentiu o estômago revirar, um choque crescente. Antes que pudesse perguntar mais, as sirenes da polícia soaram, cortando o ar pesado. Um fluxo de policiais entrou, suas vozes rápidas dando ordens e estabelecendo controle. O sonho que Jorge tinha construído estava desmoronando. Ele olhou para Ricardo, que agora estava cercado por agentes, com medo nos olhos. Jorge se virou rapidamente para Elias, que havia desmaiado. Não! Elias! Ele gritou, tentando reanimá-lo. As mãos de Jorge tremiam. Ele sentia a pressão aumentando, a possibilidade de perder o único homem que realmente parecia entender seu peso emocional. Os policiais se apressaram em direção ao mendigo, mas Jorge se levantou, bloqueando o caminho. Deixem ele em paz. Ele precisa de ajuda, gritou Jorge, sua voz rachada. A pressão do momento fez com que tudo ao redor parecesse uma confusão, um borrão de cor e som. Foi então que um dos policiais, com expressão de compaixão no rosto, impossibilitou que Jorge se sobressaísse. Ele precisa de cuidados médicos. Podemos fazer isso. Ele se afastou de Elias, um sinal de que estavam prontos para agir. Jorge olhou para o mendigo caído, o pânico crescendo. Elias, por favor, o que você está escondendo? No arrebatamento, uma colcha de retalhos de segredos começou a desdobrar-se em sua mente. O que o mendigo sabia que poderia destruí-lo. O que poderia mudar tudo. Justo quando os paramédicos se aproximavam, a cena se acalmou. Mas, enquanto olhava o corpo de Elias sendo colocado em uma maca, Jorge percebeu um papel amassado caindo do bolso do mendigo. Ele se virou para pegá-lo, mas um policial o impediu. Não, isso não é seu! Afaste-se! O tom autoritário mandou um calafrio pela espinha de Jorge, mas seu instinto de seguir em frente disparou. Ele não podia deixar isso passar. O mundo de glamour e sucesso que havia construído estava em risco. Com o coração batendo descontrolado, Jorge decidiu. A água é só o começo, murmurou para si mesmo enquanto deixava o salão. O papel do mendigo pesando em sua mente. Ele sentia que estava à beira de uma revelação, mas também de um colapso. O que mais Elias podia descobrir? E quem era de fato aquele mendigo? A cada passo que dava, um novo mar de incerteza se abria à sua frente. O lema de sua vida de sucesso começava a ruir. O que ele pensava conhecer agora parecia uma ilusão. As sombras de seu passado se aproximavam. E Jorge não sabia se estava preparado para encarar a verdade. Jorge estava paralisado. O tiro ecoou pelo salão. Um estrondo que cortou o ar como vidro se quebrando. Ele queria gritar, mas a voz não saía. Elias estava caído, e o pânico tomava conta de Jorge. O mendigo, que até então parecia um intruso em sua vida de opulência, estava agora imerso em sua dor. As sirenes se aproximavam, e o tempo parecia um borbotão de lágrimas e medo. Enquanto os paramédicos lutavam para estabilizar Elias, Jorge olhou para o papel que tinha caído do bolso do mendigo. Ele estava a alguns passos de distância, mas não podia deixar passar. Ele se agachou
ignorando os olhares da multidão que se acumulava, e agarrou o papel amarrotado. Ao desenrolá-lo, viu que era uma foto desbotada. A imagem fazia seu coração parar. Era uma foto de um homem muito parecido com ele. Um choque percorreu seu corpo. Quem é esse cara? Pensou Jorge, sentindo o mundo em volta girar. Ele olhou de novo para Elias, que estava sendo atendido, a respiração fraca. O mendigo tinha que saber. A mesma angústia que envolvia a imagem preenchia o salão. Elias abriu os olhos, mesmo fracos. Ainda havia uma centelha de lucidez. Jorge, ele murmurou. E foi o suficiente para Jorge sentir um nó na garganta. Elias, o que é isso? Quem é esse homem? Jorge questionou insistente. Você vai precisar saber, ele. É parte de você, Elias forçou as palavras. Jorge se sentiu tonto. A palavra parte reverberava em sua mente. O que ele estava dizendo? Como? O segurança próximo se aproximou, a expressão preocupada. Precisamos de espaço, gritou e começou a empurrar a multidão. Mas Jorge não se mexia. Ele não podia simplesmente ignorar aquilo. O coração batia forte. A foto era um eco de um passado que ele nunca soube que tinha. Você não pode deixar isso passar. Olhe bem nos meus olhos, Jorge. Elias pediu com a voz entrecortada. O homem naquela foto é seu pai. As palavras atingiram Jorge como um soco no estômago. Ele mal conseguia respirar. Ele faleceu. E eu sou o guardião do seu legado. Mas você não pode fugir do que somos, do que você é. Calma. Isso não faz sentido. Meu pai, ele era um herói, não um mendigo. Jorge gritou, a negação pesando sobre ele como uma sombra. Você conhece a história. Mas há mais. O que você pensa que sabe sobre sua vida não é verdade. Os segredos que você esconde, eles estão todos aqui. Elias gesticulou, mas a vida estava se esvaindo dele. Então, de repente, antes que Jorge pudesse entender, um segundo tiro ecoou, mais próximo. Um homem, nesse caso, não um mendigo, mas um homem de terno, estava de pé ao lado de Ricardo. Ele estava apontando uma arma. O pânico tomou conta do salão. Matem-no! Ele sabe demais! Gritou o homem, sua voz cortante. O caos se instalou. Jorge não conseguia processar as informações. O que estava acontecendo? Ricardo olhava incrédulo, mas havia um brilho na sua expressão. Era quase como se tudo o que tinha acontecido fizesse parte de um plano. Uma trama que Jorge nunca imaginou. Elias! Gritou Jorge, mas o coração dele estava em seu lugar. Ele se levantou, o destino o pressionando como uma âncora. Ele olhou de volta, viu Elias se esforçando para deixar sair derradeiros sussurros. O que você fizer agora define seu destino. Jorge sabia que aquele momento não era só uma questão de vida ou morte. Era uma escolha que poderia mudar a história, não apenas dele, mas de todos ao seu redor. Ali, rodeado por sombras e luzes que dançavam, entendia que seu passado estava entrelaçado com uma verdade maior, disfarçada em segredos e desilusões. Não havia mais dúvida. O que viria a seguir dependeria dele. E a imagem do homem na foto, o pai que ele nunca conheceu, balançava em sua mente como um farol de uma tempestade prestes a se desfazer. Ele olhou uma última vez para Elias, que se esforçava para permanecer ali, e um frio percorreu sua espinha. O que mais ele ainda teria que descobrir? E mais importante, ele estava preparado para enfrentar isso? Jorge estava paralisado. O tiro ecoou pelo salão, e a adrenalina se intensificou em seu corpo. Elias estava caído, e o desespero tomou conta de Jorge.
Ele desejava gritar, mas as palavras se perderam em sua garganta. A atmosfera se tornava opressiva. Os olhares da multidão se fixavam nele, esperando uma reação. Havia sangue, uma mulher gritou. Alguém chamou a polícia? O pânico se espalhou como fogo em palha seca, e Jorge sentiu o chão se mover sob seus pés. A expressão de Elias se tornou pálida, quase transparente. Jorge se agachou próximo ao mendigo, seu único aliado, e segurou a mão dele. Elias, eu preciso de respostas. O que você sabe sobre meu pai? As palavras saíram apressadas, uma súplica nas entrelinhas. Elias abriu os olhos, um brilho de lucidez se esforçando para permanecer. A verdade, Jorge, sua história não é como você imagina. Você precisa. A voz dele falhou, e Jorge sentiu um aperto no peito. Cada segundo que passava parecia um século. Não! Ele balançou a cabeça, tratando de manter a clareza. As sirenes soavam ao fundo, mas as palavras de Elias ficavam ecoando em sua mente. O que mais ele tinha a dizer? O que mais poderia vir à tona? De repente, o homem que estava com Ricardo, o que havia apontado a arma, fez um movimento brusco. Ele se virou com um olhar exasperado. Jorge não conseguiu processar a cena rapidamente. O tal homem tinha algo em suas mãos. Era uma pasta. Vocês não devem estar aqui, gritou, enquanto avançava, sua presença quase uma sombra que se lançava sobre Jorge. O salão estava em caos. Contem a verdade. Jorge, você está envolvido em algo muito maior do que pensa, disse Ricardo, enquanto tentava escapar, mas a pressão dos policiais o envolvia. Elias fez um esforço visível, como se estivesse guardando um segredo. Não deixe que te enganem, Jorge. O que você está por descobrir? Elias não conseguiu terminar a frase. Seu corpo ficou rígido, e ele se foi, a esperança desaparecendo em um silêncio angustiante. Jorge sentiu sua adrenalina bombear. Murmúrios surgiam entre a multidão. Estavam se perguntando quem era o mendigo e o que tudo aquilo significava. Ele era só um homem. O que aconteceu? A cada segundo, Jorge viu o mundo desmoronar. Ele levantou os olhos e o homem da pasta encarava-o diretamente. A tensão estava palpável. Você não sabe, mas os segredos de sua família estão prestes a vir à tona. E você não vai gostar do que descobrirá. Antes que Jorge pudesse reagir, o homem puxou a pasta e a abriu, revelando documentos. Uma foto entre eles. Uma foto antiga, mais uma vez. Jorge ficou paralisado. Era uma imagem dele, mas não qualquer imagem. Era uma montagem de sua vida e pessoas ao seu redor, mas indescritivelmente distorcida. Ele viu seu próprio nome ao lado de um selo governamental. Você é um legado. Você é parte de algo muito maior. Jorge tremeu. O que isso significa? Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. A sensação de chão sólido se desvanecia. Você foi criado para substituir uma parte de um plano mais profundo. O que Elias tentou te contar, ele não é quem você pensa que é. Ele está ligado ao seu passado de uma maneira que você nunca imaginou. O impacto da revelação foi como um relâmpago. Jorge não conseguia processar. Seu corpo reagiu automaticamente. Como você se atreve a dizer isso? Ele olhou novamente para Elias, para o corpo sem vida. As emoções tumultuavam. Ele não pode ser só isso. Mas é, Jorge. É a verdade, gritou o homem, sua frustração explícita. Se você não agir agora, tudo estará perdido. Num instante, enquanto todas essas informações dançavam em sua mente, uma explosão ecoou. As portas do salão voaram, e uma luz ofuscante tomou conta de tudo. Alguém havia entrado com um grupo, armas em punho.
A gritaria aumentou e a confusão tomou conta. George estava cercado. O que de fato estava acontecendo? O que mais ele não sabia? No meio do alvoroço, o olhar de Elias pairava em sua mente. Ele tinha que descobrir, custe o que custar. As peças estavam se movendo e a verdade, aquela que ninguém mais percebeu, carregava um peso que ele não estava preparado para suportar. Mas uma coisa era certa: ele não poderia mais fugir. O passado e o futuro convergiam à sua volta, e agora a escolha que ele fizesse definiria não só sua vida, mas o mundo que o cercava. As consequências de seus atos estavam prestes a desmoronar tudo o que ele conhecia. George estava paralisado. O tiro ecoou pelo salão, e a adrenalina se intensificou em seu corpo. Elias estava caído, e o desespero tomou conta de George. Ele desejava gritar, mas as palavras se perderam em sua garganta. A atmosfera se tornava opressiva, os olhares da multidão se fixavam nele, esperando uma reação. Havia sangue, uma mulher gritou. Alguém chamou a polícia. O pânico se espalhou como fogo em palha seca, e George sentiu o chão se mover sob seus pés. A expressão de Elias se tornou pálida, quase transparente. George se agachou próximo ao mendigo, seu único aliado, e segurou a mão dele. Elias, eu preciso de respostas. O que você sabe sobre meu pai? As palavras saíram apressadas. Uma súplica nas entrelinhas. Elias abriu os olhos, um brilho de lucidez se esforçando para permanecer. A verdade, George, sua história não é como você imagina. Você precisa. A voz falhou e George sentiu um aperto no peito. Cada segundo que passava parecia um século. Não, ele balançou a cabeça, tratando de manter a clareza. As sirenes soavam ao fundo, mas as palavras de Elias ficavam ecoando em sua mente. O que mais ele tinha a dizer? O que mais poderia vir à tona? De repente, o homem que estava com Ricardo, o que havia apontado a arma, fez um movimento brusco. Ele se virou, com um olhar exasperado. George não conseguiu processar a cena rapidamente. O tal homem tinha algo em suas mãos. Era uma pasta. Vocês não devem estar aqui. Gritou enquanto avançava, sua presença quase uma sombra que se lançava sobre George. O salão estava em caos. Contem a verdade. George, você está envolvido em algo muito maior do que pensa, disse Ricardo, enquanto tentava escapar, mas a pressão dos policiais o envolvia. Elias fez um esforço visível, como se estivesse guardando um segredo. Não deixe que te enganem, George. O que você está por descobrir? Elias não conseguiu terminar a frase. Seu corpo ficou rígido, e ele se foi, a esperança desaparecendo em um silêncio angustiante. George sentiu sua adrenalina bombear. Murmúrios surgiam entre a multidão. Estavam se perguntando quem era o mendigo e o que tudo aquilo significava. Ele era só um homem. Ponto. O que aconteceu? A cada segundo, George viu o mundo desmoronar. Ele levantou os olhos e o homem da pasta encarava-o diretamente. A tensão estava palpável. Você não sabe, mas os segredos de sua família estão prestes a vir à tona. E você não vai gostar do que descobrirá. Antes que George pudesse reagir, o homem puxou a pasta e a abriu, revelando documentos, uma foto entre eles, uma foto antiga mais uma vez. George ficou paralisado. Era uma imagem dele, mas não qualquer imagem. Era uma montagem de sua vida e pessoas ao seu redor, mas indescritivelmente distorcida. Ele viu seu próprio nome, ao lado de um selo governamental. Você é um legado. Você é parte de algo muito maior. George tremeu.
O que isso significa? Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. A sensação de chão sólido se desvanecia. Você foi criado para substituir uma parte de um plano mais profundo. O que Elias tentou te contar. Ele não é quem você pensa que é. Ele está ligado ao seu passado de uma maneira que você nunca imaginou. O impacto da revelação foi como um relâmpago. Jorge não conseguia processar. Seu corpo reagiu automaticamente. Como você se atreve a dizer isso? Ele olhou novamente para Elias, para o corpo sem vida. As emoções tumultuavam. Ele não pode ser só isso. Mas é, Jorge, é a verdade, gritou o homem, sua frustração explícita. Se você não agir agora, tudo estará perdido. Num instante, enquanto todas essas informações dançavam em sua mente, uma explosão ecoou. As portas do salão voaram, e uma luz ofuscante tomou conta de tudo. Alguém havia entrado com um grupo, armas em punho. A gritaria aumentou, e a confusão tomou conta. Jorge estava cercado. O que de fato estava acontecendo? O que mais ele não sabia? No meio do alvoroço, o olhar de Elias pairava em sua mente. Ele tinha que descobrir, custe o que custar. As peças estavam se movendo. E a verdade, aquela que ninguém mais percebeu, carregava um peso que ele não estava preparado para suportar. Mas então, uma figura familiar apareceu no meio do tumulto. Era sua mãe. Jorge, ela gritou. E o mundo ao redor dele parou por um segundo. Seus olhos se cruzaram, e uma onda de emoções avassaladoras invadiu Jorge. Eu estou aqui para te proteger. A voz dela estava tremendo, e o pânico nas feições era palpável. Você? Mas você está viva? Jorge mal podia acreditar. Esqueça o que sabe. Eles estão atrás de você. Elias, ele. A frase ficou suspensa no ar, a ansiedade estampada em seu rosto. Jorge sentiu o chão tremeluzir. O homem da pasta olhou para ela e então, com um movimento rápido, um tiro foi disparado. Jorge ficou paralisado ao ver sua mãe cair. O mundo acabou de girar. Ele não conseguia processar, seu coração estava pesado. Tudo o que ele achava que sabia, tudo o que ele pensava ser verdade, desmoronou em 1.000.000 de fragmentos. A confusão se misturou ao horror. O que alguém que parecia tão vulnerável poderia realmente revelar? A última coisa que Jorge viu antes de o caos tomar conta dele foi o olhar de Elias, que parecia mais vigilante do que nunca. Foi então que ele compreendeu. A chave para a verdade estava nas sombras, e ele estava prestes a enfrentá-las. Jorge estava paralisado. O tiro ecoou pelo salão, e tudo ao seu redor parecia desmoronar. O pânico tomou conta de seu coração enquanto ele se virava, sem saber se deveria correr ou ficar. A imagem de sua mãe caída no chão ainda estava fresca em sua mente, e ele sentia um nó imenso na garganta. Mas antes que pudesse processar a dor, havia algo mais, uma sombra que se aproximava, e a atmosfera estava prestes a mudar de novo. A multidão em volta começou a se mover. As pessoas gritando, empurrando umas às outras para sair do salão. Mas Jorge permaneceu ali, seus olhos fixos na figura que se aproximava. Uma mulher vestida de maneira elegante, com determinação nos olhos. Não podia ser. Mas era ela, sua irmã, Luana, ele gritou atônito. Nunca soube que ela estava viva. Pensava que a perda dela, como um pequeno eco em sua infância perdida. Ela se aproximou, focada, e o agrediu com a intensidade de seu olhar. Jorge, temos que sair daqui agora! Sua voz era firme, mas havia um pânico subjacente que fez o coração dele disparar ainda mais. O que você está fazendo aqui?
Você está viva! As palavras saíram como um sussurro, e ele ficou paralisado, lembrando das histórias que contava a si mesmo sobre sua família. Cada narrativa parecia esfarelar. Ela não respondia, apenas puxava o braço dele, forçando-o a seguir. Você não pode ficar. Eles estão vindo. Antes que Jorge pudesse fazer perguntas, uma série de disparos do fundo do salão. Ele sentiu a adrenalina correr em suas veias como um tiro. O homem da pasta, que até então parecia inofensivo, avançava em direção a eles. A expressão no rosto era de um predador prestes a atacar. É você, Jorge murmurou, a conexão se formando lentamente. O que você quer com a minha família? O homem levantou a mão, e Jorge viu um brilho metálico, uma arma. Chega de perguntas, garoto. Agora você e sua irmã têm que vir comigo. Luana puxou Jorge para trás. A tensão na atmosfera aumentava. Não confiem nele, Jorge. Ele é o motivo de tudo isso. O tom dela era de urgência, um tipo de desespero que ressoava em cada fibra do seu ser. Eu sou o que pode salvá-los. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. O homem gritou, mas seu semblante estava mudando. Ele parecia mais uma marionete do que alguém no controle. Jorge sentiu que algo estava errado. Os policiais chegaram às portas e a situação se tornava mais caótica. A última coisa que Jorge viu foi a figura de Elias, já deitado, sendo coberto por uma manta. A verdade do que havia acontecido estava se desdobrando na cabeça dele, mas algo ainda não fazia sentido. Luana gritou, Jorge, agora! E ela puxou-o sem olhar para trás. Eles correram em direção à saída, mas a multidão os detinha. O homem o seguia, mas ao mesmo tempo parecia hesitar, quase como se estivesse lutando internamente. Vocês não vão escapar! Ele gritou, mas suas palavras pareciam vazias, sem paixão. Um segundo depois, Jorge sentiu um impacto no peito, e antes que pudesse entender, Luana estava ao lado dele, paralisada também. O homem da pasta caíra, tuchando a arma antes que pudesse disparar novamente. O silêncio pairou no ar um instante, enquanto todos na sala processavam o que acabara de acontecer. Mas, antes que pudessem aplaudir a queda do inimigo, a cena tomou outro rumo. O homem, agora no chão, olhou para Jorge e, com uma fraqueza estranha em sua voz, sussurrou: A verdade sobre vocês não é o que pensam. A história da sua família é um labirinto, e você nunca vai escapar dele. E então, no momento em que Jorge pensou que tudo estava se resolvendo, a sala começou a girar em sua mente, e ele percebeu que já não havia retorno. A verdade que pensava que ia descobrir, agora se transformava em um emaranhado de mentiras e segredos. E enquanto todos ao redor hesitavam, uma sirene ecoou como um lamento ao longe. A segurança caiu em um colapso. Jorge olhou para Luana, que tinha lágrimas nos olhos. O que estamos fazendo aqui, Jorge? O que é tudo isso? Desesperado, ele respondeu, sem saber como tudo. É a última visão que teve foi do homem caindo para trás, enquanto um eco de risadas ecoava entre a multidão. A realidade, antes tão simples, agora se tornava um complexo novelo de emoções e segredos que Jorge e Luana teriam que enfrentar juntos. O que mais estava escondido? E que verdades ainda precisavam ser reveladas? Jorge estava paralisado. O tiro tinha ecoado, e tudo ao seu redor
parecia desmoronar. A imagem de sua mãe, caída no chão, ainda ecoava em sua mente. Enquanto o caos se instalava, Luana o puxava firme. Não havia tempo para hesitações. As sirenes soavam e os gritos da multidão se misturavam a uma confusão de vozes. O homem da pasta estava no chão, mas Jorge sabia que aquilo não era o fim. Vamos, precisamos sair, gritou Luana, puxando-o pela mão. O pânico nos olhos dela fazia o coração de Jorge acelerar. Eles começaram a correr, mas o chão parecia tremer sob seus pés, e a multidão se aglomerava, como se cada pessoa estivesse em um mundo à parte, perdida em seu próprio terror. Eles se dirigiram para a porta lateral. Mas antes que pudessem escapar, uma forte explosão fez tudo ao redor estremecer. Jorge olhou para trás, e o que viu congelou seu sangue. Uma série de homens armados havia invadido, todos com máscaras e olhares frios. "Ninguém sair!" gritou um deles, brandindo uma arma. O terror tomou conta do salão. "Não, o que é isso?" Jorge mal podia acreditar no que estava acontecendo. Luana apertou a mão dele e, em um momento, o mundo que conhecia desmoronou mais uma vez. "Não olhe", ela sussurrou. Mas era tarde. Jorge notou que um dos homens apontava a arma para um homem mais velho, encostado na parede. Era um dos clientes habituais do salão, o empresário respeitado na cidade. Jorge mal podia acreditar no que estava acontecendo. "O que eles estão fazendo aqui?" murmurou. "Fuja, Jorge! Agora!" Luana gritou. Mas ele estava hipnotizado, olhando para a cena à frente. O homem velho, com um semblante sereno, levantou a mão. "Eu sei por que estão aqui. Eu tenho o que vocês querem." Jorge sentiu um frio na barriga. O que aquele homem sabia? As palavras pareciam uma senha mágica que ninguém mais entendia. O grupo de homens armados recuou levemente. A tensão no ar era palpável. "Temos tempo. Ele vai dizer tudo." Um dos assaltantes respondeu, a voz carregada de desprezo. O homem mais velho começou a falar, mas suas palavras não foram para Jorge. Ele continuou, lentamente, e conforme falava, Jorge percebeu que a história que ele contava não era apenas sobre negócios ou fortuna. Era verdade por trás de sua própria vida. "Eu fiz parte de tudo isso. Vocês não se lembram, mas isso começou muito antes. As mentiras que cercam suas vidas são mais profundas. A verdade sobre Jorge é honesta. É mais complicada do que parece." Os olhos de Jorge se arregalaram. "Como você sabe meu nome?" Ele se virou para Luana, que tinha um rosto de dúvida, ao mesmo tempo em que sua expressão mostrava algo mais, um pequeno brilho em seus olhos que Jorge jamais tinha notado antes. "Luana, o que está acontecendo?" O homem apontou ora para o chão, ora para eles. "A família de vocês está presa em um ciclo. Segredos que nunca deveriam ser revelados estão logo ali, atrás daquela parede." Ele disse, agora com uma voz mais baixa, quase um sussurro. De repente, tudo ficou confuso. Luana olhou para o homem mais velho e então para Jorge. Eu não sabia como te contar." Ela começou, tremendo. "Eu sei mais do que aparento, Jorge." O impacto foi como um soco em seu estômago. "O que você quer dizer? O que você sabe?" As palavras saíram num turbilhão de negação e confusão. A dor na voz dela era devastadora. Então a atmosfera da sala mudou. O homem mais velho, agora olhando diretamente para Jorge, disse, "Você precisa entender a verdade sobre sua família. A conexão entre vocês dois é mais poderosa do que qualquer um imaginou." Ele se moveu como se quisesse se aproximar, mas os homens armados o interromperam.
Chega de jogos! Gritou um deles, enquanto um tiro disparava novamente. Jorge abaixou a cabeça. O homem mais velho caiu no chão, e o grito de Luana ecoou em seus ouvidos. Não, essa foi a gota d'água. Jorge sentiu o piso tremer sob seus pés. Enquanto a sirene continuava a tocar, o caos aumentava. O que mais poderia acontecer? A queda do homem havia sido um aviso de que a verdade estava prestes a se desdobrar. Mas a pergunta que ficou ecoando em sua mente era: que segredos Luana havia guardado? E por que o homem dizia que a verdade sobre sua família estava prestes a ser revelada? Ele olhou para ela com uma mistura de medo e determinação. Não poderia permitir que mais vidas se perdessem. Nós vamos descobrir a verdade, Luana. Nós vamos. Mas enquanto suas palavras ecoavam, Jorge percebeu que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. E naquele momento, a sensação de que ele mal conhecia a história de sua própria vida o envolveu como um manto pesado. Jorge estava paralisado. O tiro tinha ecoado e tudo ao seu redor parecia desmoronar. A imagem de sua mãe, caída no chão, ainda ecoava em sua mente, enquanto o caos se instalava. Luana o puxava firme. Não havia tempo para hesitações. As sirenes soavam, e os gritos da multidão se misturavam a uma confusão de vozes. O homem da pasta estava no chão, mas Jorge sabia que aquilo não era o fim. Vamos, precisamos sair! Gritou Luana, puxando-o pela mão. O pânico nos olhos dela fazia o coração de Jorge acelerar. Eles começaram a correr, mas o chão parecia tremer sob seus pés, e a multidão se aglomerava, como se cada pessoa estivesse em um mundo à parte, perdida em seu próprio terror. Eles se dirigiram para a porta lateral, mas antes que pudessem escapar, uma forte explosão fez tudo ao redor estremecer. George olhou para trás e o que viu congelou seu sangue. Uma série de homens armados havia invadido, todos com máscaras e olhares frios. Ninguém saía! Gritou um deles. Não! O que é isso? George mal podia acreditar no que estava acontecendo. Luana apertou a mão dele. E em um momento, o mundo que conhecia desmoronou mais uma vez. Não olhe! Ela sussurrou. Mas era tarde. George notou que um dos homens apontava a arma para um homem mais velho, encostado na parede. Era um dos clientes habituais do salão, o empresário respeitado na cidade. George sentia um frio na barriga. Ponto. O que aquele homem sabia? As palavras pareciam uma senha mágica que ninguém mais entendia. O grupo de homens armados recuou levemente. A tensão no ar era palpável. Temos tempo. Ele vai dizer tudo. Um dos assaltantes respondeu, a voz carregada de desprezo. O homem mais velho começou a falar, mas suas palavras não foram para Jorge. Ele continuou lentamente, e à medida que falava, Jorge percebeu que a história que ele contava não era apenas sobre negócios ou fortuna. Era a verdade por trás de sua própria vida. Eu fiz parte de tudo isso. Vocês não se lembram, mas isso começou muito antes. As mentiras que cercam suas vidas são mais profundas. A verdade sobre Jorge é mais complicada do que parece. Os olhos de Jorge se arregalaram. Como você sabe meu nome? Ele se virou para Luana, que tinha um rosto de dúvida, e havia uma expressão que Jorge nunca tinha notado antes. Era um pequeno brilho em seus olhos que agora tremulava com intensidade. Jorge, Luana começou, tremendo. Eu sei mais do que aparento. Eu estou em perigo. O impacto foi como um soco em seu estômago.
O que você quer dizer? O que você sabe? As palavras saíram num turbilhão de negação e confusão. A dor na voz dela era devastadora. Então, a atmosfera da sala mudou. O homem mais velho, agora olhando diretamente para Jorge, disse: Você precisa entender. A verdade sobre sua família, a conexão entre vocês dois, é mais poderosa do que qualquer um imaginou. Ele se moveu, como se quisesse se aproximar, mas os homens armados o interromperam. Chega de jogos! Gritou um deles, enquanto mais um tiro disparava. Jorge se agachou, sentindo o impacto de um novo terror. O homem mais velho caiu para o chão e o grito de Luana ecoou em seus ouvidos. Não! Essa foi a gota d'água. Jorge sentiu o piso tremer sob seus pés. Enquanto a sirene continuava a tocar, o caos aumentava. O que mais poderia acontecer? A queda do homem havia sido um aviso de que a verdade estava prestes a se desdobrar. Mas a pergunta que ficou ecoando em sua mente era: que segredos Luana havia guardado? E por que o homem dizia que a verdade sobre sua família estava prestes a ser revelada? Ele olhou para ela, com uma mistura de medo e determinação. Nós vamos descobrir a verdade, Luana. Nós vamos. Mas enquanto suas palavras ecoavam, Jorge percebeu que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. De repente, o chão começou a tremer e uma fissura abriu-se entre os dois. Jorge olhou com horror, enquanto algo surgia daquela divisão. Era um cofre, escavado no chão, que se abriu, revelando uma pasta dourada coberta de poeira e secreta. Não, não pode ser, gritou o homem que estava com Ricardo. Essa é a prova que eles jamais deveriam ter encontrado. O ambiente parou. Tudo congelou por um segundo. Jorge e Luana compartilharam um olhar de incredulidade. O que poderia haver naquela pasta? O homem da máscara se virou, furioso. Vocês se atreveram a ir longe demais. E assim que ele se moveu para pegar a pasta, um outro tiro soou novamente, e Jorge direcionou seu olhar instantaneamente para Luana. Ela estava olhando diretamente para o homem que disparara. Os olhos dela estavam cheios de pânico, mas ao mesmo tempo, uma determinação desconhecida. Chega! Gritou Luana, revelando um pequeno dispositivo que ninguém esperava. Se você tocar nela, terá consequências que nem você consegue imaginar. Jorge estava chocado. O que estava acontecendo? Luana não era a pessoa que ele pensava que conhecia. O desespero se espalhou e o homem parou em seu caminho, perplexo. Não havia mais espaço para dúvidas. A verdade estava prestes a se desdobrar de uma forma que Jorge nunca poderia ter imaginado. Ele sentiu uma onda de revelação, uma tempestade de questionamentos. O que mais ela estava escondendo? E o que iria acontecer a seguir em meio a esse confronto? Um novo capítulo estava prestes a se abrir, e tudo estava em jogo. Jorge sentiu o coração disparar quando Luana segurou firmemente seu braço. A atmosfera estava carregada. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele viu o medo nos olhos dela, e tudo o que pensava que sabia estava desmoronando em torno deles. O que você escondeu de mim? A pergunta saiu como um sussurro, mas ecoou com uma força devastadora. Agora não é hora. Precisamos fugir. Luana quase gritou, enquanto a tensão aumentava. O homem da pasta olhou para eles, a raiva e o desespero misturados em seu olhar. Jorge percebeu que a situação estava piorando, que os homens armados não estavam apenas ali para intimidar. Era uma luta por poder que poderia acabar com eles. Todo mundo, calmem-se!
O homem de máscara gritava e sua voz quase explodiu, mas Jorge não tinha tempo para hesitar. Ele olhou novamente para Luana, os olhos dela brilhando com lágrimas e medo. Ele não podia perder a irmã de vista. Vamos juntos, por favor. Os dois começaram a se mover, esquivando-se de despreparados e da confusão que se formava. Cada grito, cada som de tiros disparados aumentava a intensidade do momento, como se o tempo estivesse cortado pela tensão. Mas havia algo a mais ali. Jorge sentiu que, apesar do caos, uma verdade estava prestes a ser revelada, e era ele quem precisava decidir. Jorge, a verdade sobre nossa família. O que aquele homem disse? Luana começou, mas Jorge interrompeu. Não agora, precisamos sair. A gente conversa quando estivermos em segurança. Ele sabia que precisava ser forte, mas a cada palavra fugidia. Seu coração se partia por não saber a verdade por trás das palavras dela. Enquanto eles corriam para a saída, o mundo ao seu redor se transformava em um frenesi de gritos e tiros. Jorge estava em alerta total, movendo-se quase como um reflexo, enquanto Luana ainda o arrastava. O desespero no próprio ser dela estava crescendo. Finalmente, eles conseguiram atravessar a porta lateral e o ar fresco os atingiu. E Jorge teve um momento de clareza. Luana, você precisa me contar o que está acontecendo. Toda essa confusão é muito mais do que aparenta. Eu não sou quem você pensa que sou? Ela hesitou, a luta nos olhos. Mas então, para sua surpresa, eles se encontraram mais uma vez. Jorge, eu vou te contar tudo. Mas primeiro precisamos garantir que estamos seguros. Eles podem estar nos seguindo. A adrenalina ainda pulsava em seus corpos, mas era evidente que uma nova fase estava se aproximando. Jorge entendia que essa luta não era apenas contra aqueles homens no salão, mas contra os segredos que carregavam. Tudo bem, mas quando conseguirmos um lugar seguro, quero saber tudo. Não quero mais segredos entre nós. Eles corriam, a noite escura se espalhando ao seu redor como um manto pesado. Jorge sentia a incerteza no ar, sabendo que a verdade estava mais perto do que nunca, mas também compreendia que a vida deles, da família, da história, era uma tapeçaria de segredos e mentiras que precisavam ser desfeitas. Quando finalmente pararam em uma rua tranquila, longe dos olhares curiosos, Luana virou-se para ele. Aquela pasta tinha documentos que mudariam tudo. Você precisa entender que o que descobrir... Ela parou por um momento, a respiração pesada. É a chave para entender nosso passado. Jorge sentiu o frio subir pela espinha. O que ele tinha feito? O que mais estava escondido por trás de tudo aquilo? Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo, ele murmura, o estado de choque começando a se dissipar. E se o que temos que enfrentar não for só sobre nós? Luana olhou para Jorge, e os olhos dela estavam cheios de uma determinação que ele nunca tinha visto antes. Talvez todo. Enquanto olhavam um para o outro, a decisão deles estava clara. Não havia mais espaço para incertezas. Eles precisariam juntar as peças do quebra-cabeça de suas vidas. O que quer que acontecesse a seguir, eles enfrentariam juntos. A urgência do momento se transformou em um laço inquebrável, um pacto silencioso feito sob as estrelas. E assim, com corações pulsando e mistérios pairando no ar, Jorge e Luana partiram em busca das verdades que precisavam descobrir. O passado os aguardava. Antes de encerrar, eu preciso te pedir um favor urgente. Se você amou essa história e quer mais como essa, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho.
Esmague o botão de like agora, para ajudar mais pessoas a conhecerem essas narrativas incríveis. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E claro, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.